mais do que nunca. O liberalismo tem batido a nossa porta. Em muitos lugares do mundo adventista, e eu nem estou falando do mundo de fora, estou falando do nosso. Em muitos lugares do mundo adventista, noções de inspiração já não são mais mantidas. A ideia da criação bíblica, literal, já foi abandonada. Não faz muito ouvi um teólogo adventista lançando dúvidas sobre o conceito de ressurreição. Mas sabem de uma coisa? Mais perigoso do que esta rejeição aberta destes conceitos, especialmente em nosso meio, aqui, mais perigoso é a negação dissimulada, em nome da tolerância, em nome da liberdade acadêmica, ou da libertação de uma religião centrada na forma. 3 pontos: tolerância, liberdade acadêmica e uma religião formal. O discurso da tolerância e da aceitação se tornou um instrumento poderoso para se negar a verdade da criação. O mais fundamental de todos os conceitos bíblicos. Não é à toa que a Bíblia começa: no princípio criou Deus. Hoje o homossexualismo e o transgenerismo são vistos como direitos. E quem não os reconhece é um intolerante, é um preconceituoso. Alguém me contou que, conversando com alguém sobre esse assunto, teria mencionado: mas a Bíblia é contra essas coisas. E a pessoa replicou: mas não me diga que Deus também é preconceituoso. Seria engraçado se não fosse trágico. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Apenas homem e mulher. Gênero não é uma opção da criatura, é um dom do Criador. Por mais que os ideólogos das ciências sociais se esforcem por defender o contrário, a própria ciência deixa claro de que não existe o gene homossexual. Simplesmente não existe. E a questão de gênero é uma questão biológica. Não é uma questão social. Isso é tão óbvio que basta meio neurônio para entender. Se o homossexualismo e o transgenerismo se tornassem o padrão da humanidade, a raça humana entraria em extinção. Seria a extinção da raça humana. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. Paulo fala daqueles que não glorificaram a Deus, como Criador. Não deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E isso obscureceu ainda mais o seu coração insensato. Versículo 22, Paulo diz que, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Aves, quadrúpedes, répteis. Versículo 24, por isso Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É o humanismo que está ao nosso redor. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames.
Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Pergunto: se o homossexualismo e o transgenerismo são opções válidas, por que outras opções sexuais também não o seriam? Me digam, por que não? Algum tempo atrás debatíamos a fornicação. Ontem debatíamos o homossexualismo. Hoje estamos à volta com o transgenerismo. E amanhã? O que vamos debater amanhã? Adultério? Pedofilia? Zoofilia? Sexo com animais? Necrofilia? Sexo com cadáveres? Existem em alguns países nórdicos clubes de zoofilia. Existem movimentos políticos e financeiros investindo pesado na liberação da pedofilia. Não precisamos ir muito longe para encontrar tais movimentos. Não faz muito, uma jovem adventista procurou a sua dentista. Uma inflamação estranha na gengiva. Foi medicada, nada resolveu. Procurou um médico, um infectologista. Foi medicada, nada resolveu. E o problema piorando. Foi internada. E os médicos desesperados fazendo todo tipo de exame para tentar descobrir que infecção era aquela. Do leito do hospital, enquanto assistia o noticiário da televisão, ela presenciou uma cena. A polícia acabara de prender um necrófilo que abria sepulturas para ter relações sexuais com cadáveres recém-sepultados. Aquele necrófilo era alguém que ela conhecera algumas semanas antes, numa festinha inocente, e ficara com ele. Dera alguns beijos nele. Ela estava infectada com um vírus de cadáveres. Queridos jovens, a palavra de Deus é uma proteção para nós, para você, para nós. As leis de Deus são uma proteção para nós. Quando abandonamos a palavra de Deus, qual será o próximo passo? Abandonamos num ponto, abrimos, escancaramos as portas para o próximo. E o que é que vem a seguir? Vivemos momentos difíceis. Se aparecer alguém aqui na escola, um homem, dizendo: minha alma é de mulher e eu quero viver no dormitório feminino. O que é que vamos fazer? O que mais me assusta não é a chance disso acontecer. Hoje em dia, vocês sabem, isso já se tornou comum. O que mais me assusta não é a chance disso acontecer, mas a possibilidade de alguém defender os direitos de uma pessoa assim. Temos que ser sensíveis, temos que respeitar as opções individuais, não podemos ser preconceituosos. E o que fazer quando estas próximas opções sexuais começarem a vir à tona? Mas o que fazer com tais pessoas? Vamos rejeitá-las?
Vamos chutá-las? Não. Não vamos. Já falamos sobre isso, o Evangelho é inclusivo, o Evangelho não exclui. Aos olhos de Deus, ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Mas o propósito final do Evangelho é a restauração do homem, à imagem do seu Criador. A imagem com a qual fomos criados. E aqueles que não desejam tal restauração para si mesmos, não entendem nem o que é pecado e muito menos o que é Evangelho. Também se defende em alguns centros acadêmicos conceitos contrários aos pressupostos bíblicos da criação e do pecado. Como eu disse, o humanismo está por aí, o conceito de que o ser humano é o centro de tudo, tudo deve ser pautado pelo ser humano, tudo gira em torno dele. E por conta do humanismo, aí estão o construtivismo, o aluno constrói o seu próprio conhecimento, construtivismo social, marxismo, se debate se é um tipo de humanismo ou não, não importa. São noções contrárias à palavra, que negam a realidade da criação, negam a realidade do pecado. Marxismo, então, uma forma de transformação da sociedade pela luta de classes, prega o ateísmo, o abandono do modelo familiar tradicional. Como podemos tolerar tais coisas? Mas é a liberdade acadêmica, onde fica? Onde fica? Não faz muito. Numa escola adventista não muito distante de nós, um aluno fez um TCC sobre uma obra literária que discute a relação promíscua entre uma negra e um branco. Como uma negra pode satisfazer sexualmente um branco? Numa escola adventista. É a liberdade acadêmica? Queridos, a liberdade acadêmica termina onde começa o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Se o preço para sermos aceitos pelo mundo acadêmico for esse tipo de coisa, então temos que repensar por que estamos aqui, qual é a nossa verdadeira filosofia educacional. O que é integração entre fé e ensino? Já ouvi gente falando que integração, fé e ensino é Jesus caminhando com os discípulos pela estrada de Emaús. Jesus alcança, Jesus puxa o diálogo. Jesus começa a dizer alguma coisa de conforto. Jesus vai com eles até em casa. Jesus entra, Jesus come. Isso é uma bela ilustração do método pedagógico de Jesus. Me permitam dizer, isso não tem nada a ver com fé e ensino. Fé e ensino é a ministração das nossas disciplinas sob o pano de fundo dos ensinamentos bíblicos, à luz do grande conflito entre o bem e o mal. Arquitetura, falem do princípio divino da estética. Criação, Gênesis 1, tudo era muito bom, tudo era bom. Ciências sociais, falem da criação, falem da entrada do pecado, falem da restauração. Darwinismo social, a sobrevivência do mais forte aplicada às questões sociológicas e antropológicas. Sociedades mais fortes dominando as mais fracas, física, intelectualmente, economicamente. As mais fracas entrando em processo de extinção. Claro que somos contra isto, somos contra a ideia da supremacia racial, somos contra o conceito da limpeza étnica, da eugenia, da melhora da genética, melhoria da genética, muito bem exemplificada no nazismo. Mas quando o preconceito racial é visto puramente como uma questão sociológica ou antropológica, em vez de ser colocado no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, então temos um problema. Temos um problema. Não contribui para a correta erradicação ou a restauração dos ideais divinos para com o ser humano.
Porque muitos de nossos alunos detestam as classes de religião. Quando as classes de religião deveriam ser a cereja do bolo. Deveriam ser a cereja do bolo. É um elemento intruso. Por que eu tenho que estudar religião? A libertação da forma. E eu vou mexer, já que eu comecei, eu vou continuar a mexer em vespeiros. Como cristão, eu posso pôr um piercing? Posso fazer uma tatuagem? Um furinho na orelha. Eu pergunto, e 2? Posso fazer 2? 3? 4? Posso fazer isso como um cristão? É o meu corpo, é a minha opção. Posso fazer isso? Queridos, nós vivemos em meio a uma sociedade selvagem, neopagã. E nunca se esqueçam, um alcoólatra começa com um gole. Levítico capítulo 19, versículo 28, Moisés diz que o povo de Deus não vai perfurar ou marcar o seu corpo. Levítico 19, 28, o povo de Deus não vai perfurar ou marcar o seu corpo. Por quê? Moisés completa, Deus falando, porque eu sou o Senhor. Pessoas se marcam e se furam para indicar a que tribo pertencem. O cristão não se marca e nem se fura para indicar a que Deus ele serve. Na antiguidade, os pagãos costumavam perfurar o seu corpo e marcar a sua pele com os nomes e símbolos de seus deuses. Isto continua ainda hoje. Mas e se for um só? E se for discreto? Se pode 1, pode 2, pode 3, pode 4. E qual é o limite? É isso? Quando abandonamos o princípio de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e para a sua honra e para a sua glória, esse é o resultado. Qualquer coisa vale. É o homem se tornando caricatura de si mesmo. Os gregos, em sua observação do mundo, eles viam beleza, sem o auxílio da revelação. Eles viam beleza, viam ordem, viam estética no mundo. Os gregos rejeitavam a circuncisão porque consideravam uma agressão a uma forma perfeita. A uma forma perfeita. E não tinham a revelação. É verdade que em muitos círculos adventistas, muitas vezes, nós testemunhamos o infeliz triunfo da forma sobre a essência. Para muitos, religião parece se limitar a não usar brincos, não usar joias, não usar tatuagens, não usar esse tipo de roupa, não comer isso, não comer aquilo. E qual é a solução contra esses legalistas inveterados? Qual é a solução? É romper com a forma? Ou é resgatar a essência do Evangelho? A forma da igreja é ruim? E a do mundo é boa? Qual é o limite? Muitos se revoltam contra a forma, sem contudo quererem resgatar a essência, apenas porque querem copiar a forma do mundo. A forma não é nada sem a essência, mas há um significado na forma. Eu sou o Senhor, Levítico 19, 28. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para
a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A forma revela a identidade. Quem somos, o que cremos e o que esperamos. Mas não vamos aceitar pessoas assim, tatuadas, com 1001 piercings pelo corpo. Sim, vamos aceitar. Eu já disse, o Evangelho inclui, o Evangelho não exclui. Mas vamos também ensinar a estas pessoas qual é o ideal do Evangelho e que a forma deve ser um reflexo da realidade interior, dos elevados princípios que norteiam a vida dos filhos e filhas de Deus. Nossa beleza, diz Pedro, não vem de fora. Nossa beleza vem de dentro, de um coração renovado e transformado pelo Espírito Santo. Tire o som, por favor. Alessia Cara, uma das vencedoras da Video Music Award 2017, com esta música e esta performance. A letra se repete. Não há uma esperança, há uma esperança que aguarda por você no escuro. Saiba que você é linda do jeito que você é. Não precisa mudar nada. O mundo tem que mudar o seu próprio coração, sem cicatrizes, para a sua beleza. Você é bela do jeito que é. Pessoas de fora pregando o Evangelho. Você é lindo, você é linda do jeito que Deus te criou.